Pessoal, bom dia a todos. A partir desse momento, a aula está sendo gravada. Se você não concorda com a gravação, você pode estar presente, sair e assistir depois a aula no Google Classroom, tá? Vamos então, a gente está continuando a falar sobre orçamento. A gente falou sobre planejamento, né? E a gente começou a falar sobre orçamento empresarial. E é aquela história, né? Como eu comentei, o orçamento ele depende de dois planejamentos: do planejamento estratégico e do planejamento operacional. Por quê? Porque você vai ver, a gente vai começar a falar do orçamento, já falamos um pouquinho. A ideia desse orçamento é o quê? Controlar. Então, o orçamento ele tem uma função primordial dentro da empresa, que é o controle, né? Então, vamos lá, continuando a falar de orçamento. Então, a gente viu, por último, esse slide, né? Esse daqui. Então, o planejamento estratégico e o planejamento operacional. O planejamento estratégico influencia o planejamento operacional e, por sua vez, os dois vão influenciar o orçamento. E o orçamento, na sua fase de execução, né, ele vai buscar analisar os resultados obtidos frente aos resultados planejados e aí verificar algum tipo de desvio. E caso ele ache algum tipo de desvio ao longo do tempo, né, se vai promover alguma ação corretiva, alguma medida corretiva, para que, ao final do ano, o orçamento seja alcançado corretamente, tá? Então, vamos lá. Orçamento global, né? O orçamento global seria aquele orçamento que engloba toda a empresa, tá? E também o controle orçamentário, né? Tem um enfoque sistemático, então não se restringe a uma área só da empresa, mas toda a empresa como um todo, né? Tem realismo, flexibilidade, atenção, inclusive detalhes, tá? Taxa do sistema administrativo e financeiro, como a gente já falou. Então, esses foram os últimos slides da aula passada, né? Para a gente relembrar. E agora a gente vai falar de alguns outros aspectos do orçamento. Existem questões de dimensões temporais. O que é isso? O orçamento, a ideia do orçamento, ele se restringe a um período de tempo. Então, a empresa, ela calcula, de repente, em um ano, quanto ela vai receber de receita, né? E o que ela precisa fazer ao longo daquele ano, e aí verifica se a quantidade de despesas que ela vai ter para fazer aquelas coisas, despesas e custos, se elas são cobertas pelas receitas que ela vai ter nesse período, tá? Então, as decisões, em geral, qualquer decisão administrativa da empresa, ela tende a afetar o futuro da organização, ou de uma forma menor, como a gente já viu antes, quando é um caso de uma decisão operacional, ou de uma forma tática, ou seja, que tem uma certa abrangência, mas que a empresa consegue se recuperar, ou então de uma forma estratégica, e nesse caso, existem decisões estratégicas que podem levar as empresas a falirem, a deixarem de existir, né? Então, por exemplo, uma decisão pode afetar o futuro da organização, a antecipação ou não de uma decisão de compra. Ou seja, eu resolvo comprar mais determinado preço de uma mercadoria que eu comercializo muito, que eu mais comercializo, o preço dela cai muito no mercado, e eu falo assim, olha, em vez de eu comprar o que eu estou acostumado a comprar, que é 100 peças, eu vou comprar 1.000 ou 10.000, uma quantidade muito grande, né? Então, o que vai acontecer? Eu vou precisar de espaço para armazenar, vou ter que pagar algum lugar para, de repente, guardar essa mercadoria. Então, ou seja, aquela decisão ela pode implicar em outras decisões, né? Isso aqui é interessante a gente entender, que muitas vezes a gente vê o orçamento de uma forma meio assim, com foco muito restrito, e, na verdade, as decisões elas podem afetar a empresa como um todo, e o orçamento é uma forma de evitar que isso aconteça, tá? Então, você tem lá, é como se fosse uma teia, né? Eu estou mapeando toda a empresa, todas as receitas e as despesas que eu vou ter durante um período na empresa, normalmente um período de um ano, e aí eu tomo uma decisão, e eu vou, por causa dessa teia, né, que eu teci, que é o orçamento, eu estou verificando aonde ele está impactando, em que áreas da minha empresa ele está impactando, tá? É bastante interessante isso, né, porque normalmente as empresas, os gestores, sempre que eles vão tomar uma decisão, eles dão aquela olhadinha no orçamento para ver se pode tomar ou não e a implicação que isso vai ter. Porque muitas vezes aparece uma oportunidade ou aparece uma ameaça, como a gente já viu. E aí, se aparece uma oportunidade, eu quero pegar aquela oportunidade, quero aproveitar. E aí, só que ao aproveitar aquela oportunidade, eu vou ter que deixar de fazer alguma coisa. E o orçamento ele dá justamente esse mapa, né? Eu começo a verificar que realmente, se eu for tomar essa decisão, eu vou ter que, de repente, tirar recursos de um outro lugar,
para poder gerir a minha empresa, para a minha empresa continuar sendo lucrativa, né? Você continuar operacionalizando, tá? Direcionamento de vendedores, como gerente de venda, eu estou pegando os vendedores, colocando em determinado ponto de venda, eles estão vendendo mais ali, só que estou tirando de outros lugares e colocando lá. Então, toda decisão ela vai ter um impacto e um reflexo na empresa, e muitas vezes esse reflexo pode ser visto, pode ser observado pelo orçamento. Aqui, o orçamento ele vai mapear as necessidades de despesa, né, necessidade de caixa e também as receitas da empresa que vão entrar naquele período. Tá? Vou parar a água aqui. Ok? Então, vamos lá. Decisões de última hora, né, podem estar relacionadas à falta de estudos. Então, acontece muitas vezes, no impulso, às vezes, de fazer alguma coisa ou de aproveitar uma oportunidade, de se proteger de uma ameaça, sem uma análise necessária, sem uma avaliação, sem uma consulta preliminar que deve ter sido feita, o administrador toma uma decisão e, se ele não tiver bem mapeado toda a necessidade de capital da empresa, tá? Muitas vezes aquela decisão pode levar até o fim da empresa. Só comentando um detalhe, né? Eu acho que eu já comentei aqui, não tenho certeza nessa turma, mas eu vivenciei uma coisa dessas na minha vida, tá? Por quê? Eu trabalhava no Banco Real, né? E recebi um convite para trabalhar em Curitiba numa empresa que gerava disquetes, tá? De cursos, né? Online, que a pessoa comprava numa livraria e fazia o curso em casa com o computador. Então, tinha o curso, a explicação, e tinha também os exercícios que a pessoa fazia. E a empresa começou a crescer de uma forma orgânica, né? Começou a expandir o negócio, começou a produzir mais, etc. E acho que eu comentei com vocês, né? E o administrador principal da empresa teve uma ideia, ele viajou e falou, vou fazer propaganda de shopping, tá? E aí ele chegou e teve essa decisão de última hora sem fazer uma análise, né? Você não houve um estudo, não houve uma análise, não houve uma avaliação, como é que a empresa está, e simplesmente o que ele fez? Ele desviou os recursos da empresa para fazer aquele projeto. Nisso vem um pacote do governo, né? As outras empresas, né, retraíram, inclusive os shoppings, e aí, com isso, ele já tinha feito investimento e acabou a empresa quebrando. Então, muitas vezes, a ideia do orçamento é justamente essa. Ele evita que determinadas ações, né, sejam realizadas de uma forma inconsequente, às vezes pelos gestores. Como ele tem um orçamento, ele tem uma alçada, só pode gastar aquele valor, né, que vamos dizer assim, o limite dele é aquele. Toda vez que ele quiser fazer um gasto acima daquele limite, ele vai ter que consultar a área de controladoria, ou então verificar do orçamento, como é que ele vai fazer, tirar de qual lugar e colocar em qual lugar, tá? Pessoal, eu queria fazer o seguinte hoje, tá? Estou vendo que o pessoal está entrando mais tarde, queria pedir para você dar presente logo no início da aula. Você pode dar presente aí? Beleza? Hoje eu vou pedir presente no início e no fim, tá? Mas porque eu estou vendo que o pessoal está entrando mais tarde, né? Então, vou começar a fazer isso agora, tá? Legal? Então... O pessoal que está dormindo aí vai ficar sem presente, hein, pessoal? Estou vendo aí que teve gente que não respondeu presente, tá? E aí, ó, pessoal, acorda aí. Ó, só 1, 2, 3, 4, 5, 6... Bora sim, 7, 8. Vamos lá, até aqui, primeiro presente, beleza. Então, vamos lá, pessoal. Outra coisa que normalmente o orçamento ele prevê são centros, né? Ou seja, lugares onde você tem maior gasto ou menor gasto. Às vezes um centro, né, um centro de custos, né, chamado, é muito utilizado até em gráfica, que é o que é um centro, né, um lugar onde você tem determinados tipos de custos vinculados a determinadas atividades. Essa página foi com 2 páginas, né? Tem página que não tem nenhuma, tem página que ficou com 2, né? Então, centro de responsabilidades, ou seja, subunidades administrativas, divisões, departamentos, fábricas ou regiões. Centro de custo, como a gente falou, tá? Por exemplo, vou dar um exemplo de gráfica para vocês, deixa eu ver se tem. Centro de lucros. A gráfica, o que acontece com a gráfica? Ela tem aquelas máquinas grandes. Vou te dar um exemplo também que eu vivenciei, eu comentei com vocês que eu trabalhei na gráfica do Banco do Brasil uma época, né, como funcionário de lá. Então, na gráfica, você tinha uma impressora chamada Rotatec, tá? Que era uma impressora tipo aquelas grandes impressoras de jornal, né? Uma Rotatec, bem bacana, grandona, né? Enorme impressora.
Não sei se você viu até que tem um filme, O Besouro Verde, que ele entra num jornal, aqueles jornais antigos, com aquelas impressoras enormes, né? Aquela impressora enorme que ele tinha lá era uma Rotatec, igual a que eu trabalhei lá na gráfica, né? É uma impressora enorme, assim, ocupava uma sala, né? Então, tinha um centro de custo para a Rotatec, tinha um centro de custo para a Pony, tá? Que era uma outra máquina, uma máquina alemã, fazia impresso, normalmente, flyers, né? Fazia aqueles flyerzinhos, fazia banner, né? Até A3, tá? Tinha uma outra máquina lá e tinha a parte de... como é que eles falam? Retalhagem, não, como é que eles falavam? Eles faziam os cortes, tá? Vamos botar setor de corte para facilitar. Tinha um setor de cortes que eles pegavam as impressões e cortavam, né? Corte e encadernação, lembrei, corte e encadernação. E aí o que acontecia? Cada área dessa tinha um centro de custos. Então, o que acontecia? Essas áreas, né, por terem um centro de custo, você tinha o que elas estavam rendendo em termos de receita, né, os trabalhos que elas faziam, e as despesas. Tá? Então, era como se fossem várias gráficas dentro de uma gráfica só. Então, era bastante interessante esse tipo de coisa. Eu não conhecia antes de trabalhar na gráfica, né? E eu achei extremamente interessante. Por quê? Porque o administrador ele olhava, ele sabia se determinada máquina estava dando lucro ou estava dando prejuízo. Né? Aquele centro de custo estava dando lucro ou prejuízo. A Rotatec, por exemplo, ela ficou muito tempo dando prejuízo, porque a Rotatec custou muito dinheiro, né? Então a despesa foi muito grande, se tinha muita despesa de tinta também, e tinha muita gente para operar a Rotatec, precisava de muitos usuários para operar, e aí o que acontecia? Ela tinha um custo muito elevado, nem todo o trabalho você podia mandar para a Rotatec fazer, aquele custo, às vezes, deixava um trabalho menor proibitivo, né? O valor era muito alto. Então, se passava para a Pony ou para outras impressoras, né? Então, só para você entender como é que funciona a questão do custo, do centro de custo. E ali dentro, em cada centro de custo, eu tenho as receitas e as despesas. Então, eu estou sabendo se aquilo ali está me rendendo ou está me dando prejuízo. Isso é muito interessante, por quê? Porque você pode ver o prejuízo de uma forma geral, né? O prejuízo da tua empresa, por exemplo, é esse. Mas, de repente, você não está vendo aonde está o prejuízo, ou seja, onde é a torneira que você tem que fechar, né? Então, a questão do centro de custo é muito interessante, a gente vai ver mais adiante, mas eu queria já introduzir esse conceito para vocês entenderem. E lembrando que, além disso, né, as áreas têm, às vezes, filiais, né, divisões, departamentos, né, fábricas, de repente, a região, né, que, por exemplo, né, que são áreas que você também pode gerar os centros, né, centros regionais, ou centros de departamentos, centros de divisões, que aí você vai descobrir aonde na tua empresa está tendo um melhor rendimento ou um pior rendimento, né? Então, é bastante interessante quando você divide, né? Sempre é uma máxima até da administração. Quanto mais você divide, mais fácil é você administrar. E aí você usa muito aquela questão de centro de custo, centro de lucro, centro de responsabilidade, para você verificar áreas da tua empresa que não tem uma produção como as outras, para você acompanhar mais de perto, tá? Centro de lucro, da mesma forma, o mesmo conceito, são áreas que produzem receita também, tá? Mas elas produzem receita e tem despesa, então você está sempre avaliando, né? Se ela está dando algum tipo de receita ou se ela está dando uma despesa, ou seja, o que está prevalecendo, se é a receita ou a despesa naquela área, tá? Continuando, né? Área de investimento também, centro de investimentos, você tem fundos, etc. Inclusive, no banco que eu trabalhei, foi feito isso. A gente fazia análise dos fundos. Então, os fundos, a gente separava os fundos em blocos, né? De acordo com a composição do fundo, tá? E a gente verificava se aquele tipo de composição estava realmente sendo, vamos dizer, sendo atrativo, né, para os investidores, ou já não, já era um fundo que estava esquecido, que naquele momento não estava. A gente estava, inclusive, vivendo esse tipo de coisa, né? Já vi aí, tem alunos até que tem alunos que investem, né, em bolsa, etc. Está vivendo esse tipo de coisa hoje. Tem vários investimentos que eram investimentos que as pessoas estavam acostumadas a fazer, como, por exemplo, alguns fundos, né, de renda fixa, e esses fundos estão dando prejuízo ou então estão rendendo muito pouco, estão praticamente parados, né, ao longo do tempo. Então, quer dizer, está tendo uma inversão. Normalmente, as pessoas tiravam até da poupança para colocar nesses fundos, e hoje em dia tem gente tirando dos fundos e colocando na poupança.
porque tem, às vezes, 6 meses o fundo não dá um rendimento, né? Um fundo de renda fixa, que é um fundo de maior segurança do que um fundo de ações, né? Outras pessoas se arriscam mais, investem em ações. A questão é sempre que eu brinco. A ideia é você não precisar do dinheiro, né? Se você precisa do dinheiro, investe em ações, não é um bom investimento, porque você pode precisar de repente, e aí aquele investimento está na baixa, vamos dizer assim, e você resgatar, e aí você vai perder muito dinheiro, tá? Então, continuando aqui, e também centros de receitas, tá? Áreas onde você tem normalmente uma maior quantidade de receitas, né? As receitas prevalecendo em relação. Você só tem receita, vamos dizer, uma área de vendas, por exemplo, e você tem a parte de pagamento sendo feita só dentro da empresa, pela área de pessoal, ou seja, o vendedor fixo, né? Você não tem pagamento de comissões, por exemplo, um vendedor sem comissões, que existem empresas que trabalham dessa forma, o vendedor ganha mais, mas ele não recebe comissão. Nesses casos, por exemplo, são áreas de receita. Por quê? Porque o custo, né, não está vinculado à área, né? O custo do funcionário é um custo geral. Você vai dizer, professor, tem isso, tem até em banco, né? Banco, você tem áreas que são áreas que vendem produtos, que vendem serviços, mas que essas pessoas são assalariadas, eles não ganham mais por estar vendendo um produto ou estar vendendo um serviço. Ele vai ganhar a mesma coisa. Por conta disso, aquela área passa a ser uma área de receita, né? Porque a despesa não está vinculada àquela área, está vinculada à área de pessoal, outra área, tá? A gente vai falar mais sobre isso, mas eu estou querendo introduzir esse assunto, aquele overview que eu falo no início, né? Para depois ficar mais fácil você entender o que vem depois, né? Então, a alta administração, normalmente, ela tem uma relação com essas unidades ou subunidades, né? Ela que vai determinar o que elas vão fazer. O que acontece, tá? Vou dar até um exemplo que aconteceu um tempo atrás. Tem um banco, por exemplo, um grande banco inglês, tá? Foi até um caos aí, que já tem até filme sobre isso. Então, aquele grande banco inglês, ele era um banco com 100 e tantos anos de existência, um banco assim, né, uma verdadeira potência, aquele banco. E aí o que aconteceu? Ele resolveu abrir uma filial em Singapura, tá? Não sei se você sabe dessa história. Ele abriu essa filial em Singapura e lá, né, a pessoa que foi colocada lá, uma pessoa de extrema confiança, um funcionário de carreira do banco. Só que, praticamente, quando ele estava em outro país, aquela filial naquele outro país estava sujeita a uma série de regras daquele país, né? Então, aquela pessoa começou a investir, começou a ganhar dinheiro, né, para ela ir para o banco, e ela fez uma coisa fora, vamos dizer assim, dos mandos da alta administração. Então, aquele cara fez uma transação extremamente arriscada, tá, em nome do banco, era o administrador. E tinha um escritóriozinho, um banco lá. Pessoal, olha só, eu vou ter presente no final também. A gente teve presente no início, mas vai ter presente no final também. Então, quem está saindo aí, só aquele aviso, viu? Vai ter presente no final, vai receber um presente e uma falta, tá? Quem já deu presente tem, né? E dá presente no início e no final. São dois presentes, são dois tempos, né? Que a gente tem dentro da aula, tá? Agora, quem só deu presente no início, só recebe o presente no início. Quem só der presente no final, só recebe presente no final, tá? Agora a gente passou a fazer presença no início e presença no final, porque tinha muita gente chegando tarde na sala, né? Então, procurar fazer isso até para todo mundo ficar junto, tá? Então, esses mandos da alta administração, eles eram... Às vezes as pessoas assinavam, né? Às vezes as pessoas assinavam termos que precisavam tomar aquelas decisões, mas o que eles tinham? Eles não tinham nenhum controle. Eles podiam fazer o que eles queriam, na verdade, né? E, nesse momento, o orçamento é uma forma de você restringir, você restringe bastante as atitudes daquela pessoa, mesmo estando longe, né? Isso começou a ser usado. Como eu falei para vocês, a gente teve esse caso desse banco em Singapura, que tinha uma operação, daí o que aconteceu? Até foi relatado num filme. Esse banco acabou quebrando por causa desse escritório em Singapura, que fez uma transação, vulnerabilizou o banco, uma transação muito grande em termos financeiros. O banco perdeu aquele encaixe, ou seja, um valor muito alto, e ele não conseguiu pagar alguns dos compromissos, ele acabou entrando em concordato, faliu. Um banco de 100 e tantos anos, por causa de uma transação, vamos dizer assim, uma grande transação em Singapura, que era uma filial dele, ele acabou quebrando. O que aconteceu? Se deu uma ênfase muito maior a orçamentos a partir disso, né? Isso, se eu não me engano, foi em 98, 97. Inclusive, isso aí suscitou uma série de leis
né, por conta disso a nível mundial, né, leis até para impedir esse tipo de coisa, e uma delas a questão do orçamento, que as empresas passarem a utilizar, ou seja, se é obrigatório o uso de orçamentos globais. Antigamente as empresas usavam, né, uma questão administrativa, mas aí passou a ser obrigatório a realização de orçamentos globais, principalmente em empresas financeiras, né, por conta do risco. Tá? A gente vai falar um pouquinho mais disso adiante, mas só para você entender que o orçamento ele também é uma forma de controle da alta administração dessas unidades, né, filiais ou subunidades. Tá? Então, você tem, às vezes, até dentro da própria empresa, né, ou seja, dentro da área física da própria sede, às vezes, ou filiais mais distantes, que elas também são englobadas por esse orçamento geral, e aí, por isso, elas têm uma alçada menor, né? E essa alçada acaba não evitando comprometer a empresa. Certo? Vamos lá. Opa. Faz hoje é dia, hein? Tem vários alunos aí escrevendo. Então, vamos lá. Então, a alta administração estabelece os objetivos gerais, as hipóteses, as premissas de planejamento, as diretrizes, né? E as unidades elas dão de acordo com essas diretrizes globais e elabora o seu próprio segmento dos planos globais e de resultados. Então, aquela história que a gente falou, você tem um plano estratégico, tá? O plano estratégico ele vai envolver todas as áreas da empresa, tá? Mas de uma forma geral, ou seja, eu estou dizendo tudo que a empresa tem que alcançar, a empresa tem que fazer, e aí eu tenho uma área que normalmente é a controladoria, tá? A área que costuma cuidar disso, é a controladoria. Essa área que ela vai fazer, ela vai atomizar esses planos estratégicos, de forma que cada área tenha seu próprio resultado, ou seja, eu tenho essa meta para alcançar, vou chamar de meta, que eu acho que é mais fácil entender. Então, eu tenho essa meta, esse resultado para alcançar. Se todas as áreas alcançarem essas metas, eu consigo alcançar o meu plano estratégico. Tá? Então, vamos lá. O administrador de cada subunidade apresenta a sua proposta à alta administração para análise crítica, avaliação e alterações quando necessário. Os planos aprovados de cada subunidade são consolidados em planos de resultados para toda a empresa. Tá? Pessoal, quem está chegando agora, eu queria avisar, por conta disso, que tem vários alunos que no início da aula não estavam aí presentes, a gente começou a fazer uma presença no início da aula e uma no final. Tá? Então, já houve uma presença, tá? No início, já passou, tá? E agora vai ter uma no final. Quem está chegando agora vai ter presente só no final, se responder, né? Claro. Já perdeu um presente que a gente fez no início, tá? Então, para até uma medida para o pessoal chegar cedo, tá? O pessoal estava deixando... A gente estava chegando, às vezes, eu vi, a gente que entrou na sala 15 minutos antes do término da aula. Então, para evitar esse tipo de coisa, tá? Para até ser justo com quem entra cedo, né? A gente vai, a partir de hoje, a gente está fazendo presente de manhã, ou seja, bem cedinho, quando entra, né? 10 minutos depois do início da aula, 10, 11 minutos, e no final também. Tá legal? Beleza? Então, tá. Então, aspectos comportamentais, né? A questão do orçamento, ele acaba tendo, né, uma influência sobre a motivação das pessoas e sobre o comportamento. Por quê? Pensa bem. Digamos que eu tenho um caixa, né? É dado um caixa para você e eu digo para você, olha, você pode usar esse caixa durante um ano, você tem 100 mil reais para você gastar durante um ano. O que iria acontecer? Se você achasse uma oferta, né, vamos dizer, uma oferta muito boa, ou uma oportunidade ou uma ameaça, o que você faria? E aquilo custaria uma ameaça, você se livrar de uma ameaça, 50 mil, 60 mil, o que você faria? Eu tenho 100 mil, eu vou chegar e vou pegar esse dinheiro e vou usar. Né? Você usaria de imediato, e muitas vezes você poderia até desestabilizar a empresa, porque você ia chegar a um ponto, se você tem aquele dinheiro para fazer a tua operação durante um ano, e você gasta demais logo no início, é uma tendência muito forte que no final você não tem dinheiro para comprar matéria-prima, para pagar os funcionários, né? Se você tiver uma área desetorizada, né? Como eu falei, um centro de custo, o que vai acontecer? Você não vai ter dinheiro no final. Então, para isso, o que o orçamento faz? Ele usa metas, né? Ou seja, você tem um valor, né? Que é solto por mês. Então, você não tem mais, apesar de você ter um valor anual, e a empresa está considerando aquele valor anual para cada área, aquele valor é dividido por 12, né? Ou até não dividido assim exatamente por 12, mas às vezes você tem assim momentos, por exemplo, no final do ano, a área de vendas ela precisa de mais dinheiro, a área de produção precisa de mais dinheiro para produzir, por quê? Porque você vai ter um esforço de vendas maior,
vai ter mais vendedores, vai ter mais produtos, né? Então, para poder vender, porque normalmente as pessoas compram mais no final do ano. Já no início do ano, né, entre janeiro e fevereiro, o pessoal está muito de férias, etc., há uma redução. Então, a ideia é que o orçamento acompanhe esses movimentos da empresa, né? Ou seja, a hora que ela está vendendo menos, a área, né, tem um acesso a menos recursos, e a hora que ela está vendendo mais, está trabalhando mais, está precisando de mais operação, ela tem acesso a mais recursos, tá? Então, aspectos comportamentais, como a gente já comentou, a questão da motivação dos funcionários, né? Combate à resistência da introdução de planejamento e controle de resultados, porque o orçamento ele é usado como uma peça, né, que vai orientar as pessoas do que a empresa quer fazer. E aí, se a pessoa não faz, vamos dizer assim, ela normalmente tem que justificar. Olha, por que você não fez isso? Isso era fundamental para a gente alcançar determinado objetivo, determinada meta, né? Então, por conta disso, tá, o orçamento ele é usado também no aspecto motivacional, ou seja, você usa o orçamento para quebrar as resistências, porque a pessoa vai ter que se justificar, se não fizer, vai ficar mal na fita, vamos dizer assim. Então, você verifica a motivação dos funcionários e, de certa forma, você induz eles a fazerem o que a administração está decidindo, né? Induz financeiramente, vamos dizer assim. Outra questão é a quebra de paradigma, né? Você tem, de repente, como eu falei, você, de repente, quer investir em determinada coisa e aí você abre um certo valor para aquele investimento, né? E aí você, de certa forma, está direcionando a empresa, está direcionando aquela área da empresa a realizar aquela ação, aquela iniciativa estratégica, e para isso você já deu os recursos, tá? Quebra de paradigmas. A orientação para os objetivos, para alcançar os objetivos da empresa, que você vai estar sempre conferindo, né, o previsto com o realizado. Então, você vai fazer orçamento, você vai ter um gasto previsto mensal, tá? E o realizado, quanto foi efetivamente gasto. E a ideia, como eu falei para você, é você justificar. Sempre que você gastou a mais, você tem que justificar e pedir mais dinheiro, né? Senão vai faltar depois no final. E se gastou a menos, você tem que justificar por que você está gastando a menos, porque alguma coisa você deixou de fazer. Tá? Que a gente já comentou isso. Você acaba trabalhando sob pressão, né? Você acaba dando uma certa pressão para as áreas, né, sobre o que elas têm que fazer. Tá? Isso, né, até é uma administração mais eficaz, depende do tipo de empresa. Né? Tem empresas que essa pressão ela é salutar, e tem empresas que essa pressão ela acaba restringindo a questão de criatividade e outras coisas mais. Né? Então, por exemplo, você vê casos de empresas que fazem um orçamento completamente diferente. Por exemplo, né, uma Google, uma Apple, que são empresas de tecnologia, empresas que têm um viés, né, tecnológico muito forte e o viés de inovação muito forte, e elas existem aberturas no orçamento para, caso surjam oportunidades, você poder manejar esse orçamento fácil ou então ter uma reserva que você pode aplicar nessas oportunidades ou essas ameaças, às vezes um sistema, né, uma plataforma que vai deixar de existir e tem toda uma migração, né, que tem que ser feita num tempo bem curto por conta disso, e aí você tem esse movimento de orçamento. A ideia é que você entenda, pessoal, que cada coisa que acontece numa empresa, né, ela precisa de recurso. Não só recurso de pessoal, mas recurso financeiro. Então, o recurso é uma forma de você direcionar para que as coisas aconteçam, tá? E também para você restringir que as coisas aconteçam, evitar que determinadas coisas aconteçam, tá? Então, é bastante interessante essa questão. O orçamento ele é usado como ferramenta para isso. Eu já comentei com vocês, pessoal, que sempre no iniciozinho, tá? Toda vez que a gente está no início de um assunto, eu fiz isso no planejamento e estou fazendo isso agora, né? A gente começa na parte conceitual, quem já foi meu aluno sabe, a gente começa falando um pouquinho sobre conceitos, sobre uma série de coisas a respeito, e depois a gente dá os exercícios propriamente ditos e entra na prática, tá? Mesma coisa, a parte de orçamento. Você vai ver que depois que a gente falar um pouco da aplicação do orçamento, isso aí pode e vai provavelmente cair em prova, tá? A gente vai ter exercícios para você fazer orçamento de vendas, orçamento de produção, né? Ou seja, os orçamentos em si, e depois, finalmente, para você montar o orçamento global, tá? E você vai ver que não dá para cair numa prova a montagem do orçamento global. Então, provavelmente vai ser um trabalho de grupo para vocês fazerem, porque demora, né? Não é tão rápido assim montar o orçamento global, né? Tem uma série de coisas. Inclusive, a ideia é que esse orçamento global
vá gerar, vamos dizer assim, um balanço projetado. Então, a ideia é que você faça um balanço projetado, uma DRE projetada. Por isso é interessante prestar atenção, porque algumas coisas que a gente está falando aqui vai ter influência nas contas, né, que você vai mexer dentro do balanço, né? Ou seja, o que eu estou mexendo no orçamento, aquilo ali representa determinada conta, né? Aquele link que eu falo do planejamento, do orçamento com a contabilidade, né? É muito fácil você falar de planejamento, estou falando de planejamento, mas não vê o link. Mesmo, vou falar de orçamento, e não vê o link. E o que costuma fazer o link do planejamento estratégico, do planejamento tático, do planejamento operacional, principalmente, né? Operacional e o estratégico, com a parte contábil, é justamente o orçamento, que é uma peça financeira, né? Tem gente até que fala, não, é uma peça contábil. Não, o orçamento não é uma peça contábil, é uma peça financeira. Só que ele acaba suscitando mudanças nas peças contábeis, tá? Então, é interessante a gente comentar e começar a pensar sobre isso, tá? Não confundir orçamento com exercício mecânico. O que é exercício mecânico? Exercício mecânico é você ter, olha, eu sei que eu tenho 3 funcionários em determinado setor, tá? Sei que esses funcionários consomem, cada um, né, vamos dizer assim, para a produção, consomem X de determinada matéria-prima. Então, o que eu faço? Eu separo o preço dessa matéria-prima, vezes 3, vamos dizer assim, separo um X, que é um Y, né? Que é o valor que eu gasto sempre, né? Isso aí, o que é isso? É um exercício mecânico, ou seja, não tem variação, né? Sempre eu separo aquilo, né? Tempos modernos, vamos dizer assim. Orçamento, eu não estou falando sobre isso. Orçamento, eu estou dizendo sobre coisas, pensar em sazonalidade, eu pensar em momentos, né? Que eu estou tendo, que eu estou vendendo mais, momentos que eu estou vendendo menos, né? Momentos que eu tenho uma estabilidade nas vendas. Então, eu estou pensando nesses momentos, estou fazendo uma análise, tá? Uma análise de cenário, estou verificando que variáveis me interessam aqui, tá? E como é que essas variáveis se comportam num determinado tempo, tá? E aí, o que eu vou fazendo? Baseado nisso aqui, eu vou traçar o orçamento. O orçamento é isso, ou seja, um plano baseado num cenário, tá? Assim como o planejamento estratégico é baseado num cenário, assim como o plano operacional é baseado num cenário. O exercício mecânico significa assim, orçamento é fácil. Muita gente tem essa, vamos dizer, essa má ideia a respeito do orçamento. Orçamento é o seguinte, eu tenho lá 100 mil reais, eu divido lá esses 100 mil reais, eu tenho 120 mil reais, eu divido esses 120 mil reais para as minhas 12 áreas, né? Cada área vai levar a mesma coisa e pronto. Não posso fazer assim, porque tem área que precisa de mais recursos, tem área que precisa de menos recursos, tem área que para conseguir alcançar o que eu quero, eu tenho que direcionar um recurso maior para ela. Ou seja, a necessidade das áreas é que vai dizer a quantidade de recursos que eu preciso na empresa, né? E não a empresa dizer quanto a área vai precisar. Mas você vai dizer assim, professor, mas na prática acontece assim. Você acha que acontece assim, mas não acontece. Por quê? Cada área vai dar sua necessidade, né? Vai passar a sua necessidade para a controladoria, tá? A controladoria vai analisar essas necessidades frente ao plano estratégico, tá? E aí, frente a esse plano estratégico, mais a parte operacional das áreas, ele vai dizer, você tem direito a tanto esse mês, tanto no mês que vem, tanto naquele outro mês. E, é claro, ele vai levar em consideração também quanto a empresa tem de receita para entrar naquele período, né? Tem uma receita projetada. Mas, por vezes, tá, a controladoria acaba falando assim, ela faz uma reunião com o board da empresa e fala assim, olha, a empresa precisa de capital, de injeção de capital, porque não vai ter dinheiro para a gente cumprir esse orçamento até o final do ano, tá? Isso acontece bastante frequência, viu, pessoal? Empresa, na verdade, acontece bastante. A importância do processo de comunicação no planejamento e no controle de resultados. Por quê? Como cada área vai ter a sua meta, né, orçamentária mensal, é uma forma de comunicar também o que eu quero que a área faça, né? Então, ele já vai estar recebendo o input do planejamento estratégico do que aquela área precisa fazer, né? Quando você... E aí, esse plano tático, ele vai dizer, tudo bem, olha, você tem isso para fazer e você tem esse dinheiro para você fazer. Mais ou menos isso, tá? E aí, quando chega isso para a área, tá, ok, eu vou fazer. E se ela não gastar aquilo, a área de controladoria vai verificar e vai falar o que houve, por que você não gastou, você não fez o que tinha que fazer, e assim vai, tá? Então, é uma forma, né, de controle, tá, pessoal? Falando em forma de controle, né, existem vários tipos de formas de controle que a empresa pode utilizar, e o orçamento, atualmente,
de longe, a forma de controle que a maioria das empresas utilizam. Então, hoje, um gestor precisa entender de orçamento, precisa saber como é que o orçamento funciona, tá? A gente vai ver, porque muitas vezes as pessoas confundem, né, a questão do orçamento pessoal com o orçamento empresarial. E você fazer orçamento pessoal, ele é bem fácil em relação ao orçamento empresarial. O orçamento empresarial tem uns detalhes importantes que têm que ser considerados, tá? Então, as funções, né? O planejamento é um processo contínuo e não uma atividade estacional, uma atividade estanque, né? Uma atividade que fica parada, né? Então, a ideia, o que é, pessoal? Porque eu planejei, porque eu fiz o orçamento, não significa dizer que eu não vou mexer. O exemplo típico, pandemia, né? Gosto muito de usar esse exemplo, porque está aqui, né? A gente está vivenciando isso ainda, né? Muitas empresas, o que elas fizeram? Em abril, quando elas viram lá que o negócio ia demorar, né? Isso eu vivenciei até algumas empresas que eu prestava consultoria, né? Presto consultoria. Eles me procuraram e falaram assim: olha, a gente vai ter que replanejar, porque com essa história de pandemia a gente não sabe quanto tempo vai demorar, mas a gente está tendo uma perda muito grande. Então, vários objetivos, várias coisas que elas queriam alcançar se as coisas ficassem como estavam em 2019, elas falaram, não dá para fazer isso agora, vamos deixar de fazer isso, vamos passar a fazer outras coisas. Por exemplo, como eu falei, uma empresa familiar, sempre foi familiar, passou do pai para o filho, do filho para o filho, e assim foi, né? Do filho para o neto, e assim foi. A empresa resolveu falar, não, agora eu quero fazer um e-commerce. Então, o que ela fez? Eu tenho um recurso, tá? Já estava destinado à compra de material, pagamento de funcionário, já tinha as suas destinações, né? O que ela fez? Ela pegou parte desse recurso, um pedaço daqui, um pedaço daqui, um pedaço daqui, um pedaço daqui, e falou assim, olha, agora é mais urgente a gente criar um e-commerce. Então, eles pegaram parte desse recurso que estava destinado a outras áreas, tá? E falou, agora eu quero fazer um e-commerce, tá? Não sei se nessa sala foi que eu comentei, né? Tem um livro, viu, pessoal, bastante interessante sobre e-commerce, tá? Não sei se vocês já ouviram falar, que é esse aqui, Trabalhe 4 horas por semana. É claro que a maioria das pessoas, né, que leu esse livro, na época, né, uns anos atrás, vamos dizer assim, quando é que foi, até amarelo, ó, não é um livro muito novo, você falava, professor, deixa eu ver a data desse livro certinho. 2013, tá? Já tem 2015, perdão. 2015, tem 6 anos, né? Então, quer dizer, esse livro já tem 6 anos. Então, as pessoas que antigamente trabalhavam 2 horas por semana, 4 horas por semana, hoje não trabalham mais, trabalham bem mais do que isso, tá? O que é isso? Ele falava que você ter um e-commerce, né, usar, comprar produtos e vender, às vezes até vender direto dentro de sites estrangeiros para os usuários, né? Então, você virava intermediário. Então, a gente tinha uma série de propostas, eu li esse livro, achei muito interessante. E até esse livro até ajuda, né? Porque mesmo assim, se você quiser fazer um e-commerce, é legal você ler, porque ele dá muita dica do que você tem que fazer, de como você vai fazer um marketing, né? É bastante interessante isso. Então, essa empresa, o que ela fez? Ela tirou parte do orçamento dela, né? Pedacinhos do orçamento dela, pegou parte disso aí e direcionou para fazer o e-commerce, tá? E hoje está feliz da vida, né? Estão felizes da vida com o e-commerce deles, né? Ganhando dinheiro, mesmo estando fechados agora, né? Porque a gente voltou a funcionar, né? Eles estavam com o site deles, daqui a pouco veio o lockdown. Lockdown, você sabe que muita gente, só de ouvir falar, passa a não sair de casa, né? Já fala, se está tão perigoso assim, se tem toque de recolher, se tem isso, tem aquilo outro. Ninguém usa essa expressão, mas na verdade é essa expressão, né? Que se você tem que estar em casa 10 horas da noite, é porque tem um toque de recolher, né? Isso é usado em guerra, normalmente, né? Para você ter uma ideia como é que o negócio é sério. Mas é uma guerra ao vírus, né? Com certeza. Mas só para você entender que isso continua afetando as empresas. As empresas não pararam de ser afetadas por isso. Então, diminuiu, né? Porque você tem um e-commerce, tem uma forma de vender também, né? Mas você tem todo um investimento de marketing para as pessoas conhecerem o teu e-commerce e comprarem por lá. Então, quer dizer, não é só abrir um site pronto, né? Você tem que alimentar o site, você tem que gerir o site, você tem que receber os pedidos e atendê-los, né? Então, ou seja, ele está gerando um outro trabalho para a empresa, ou seja, a empresa tem que direcionar alguns recursos para fazer isso, né? E a ideia, né, como eu falei, o planejamento, por não ser uma peça estática, né, uma peça parada, travada, né, aconteceu, né, a pandemia, as pessoas tiveram que replanejar as suas vidas, né, os seus trabalhos,
né? A forma que até a gente aqui, né? Eu estaria dando aula na sala de aula hoje, escrevendo um quadro, né? Conversando com vocês, vendo o aluno estar dormindo, dando a... E aí, fazendo uma brincadeira, uma piada, né? E a gente está aqui, não sei nem se você está dormindo aí, que você não abriu a câmera, nem sei se você está dormindo, você pode estar assim, ó, né? Por isso que de vez em quando eu vou pedir um presente, alguma coisa, né, para saber se você está acordado, né? Como a gente fez no início da aula. Então vamos lá. Funções administrativas, você já deve saber, mas se você não sabe, é bom a gente citar. A gente tem o planejamento, a organização, a direção, né, o controle e a coordenação, tá? Hoje em dia, essas 4 aqui, vamos dizer assim, são as... porque normalmente a coordenação está dentro da direção, tá? Isso aqui são as funções do Taylor, né? A coordenação está aqui dentro também da direção. Então, a gente tem 4 principais, né? Sendo que algumas empresas ainda têm a função de coordenação, então tem os coordenadores de equipe, etc., né? Mas que isso está indo em desuso, né? Hoje em dia, a gente tem essas 4 aqui, e a tendência é isso aqui deixar de existir. Mas o que acontece? Dessas funções, o orçamento, vamos dizer assim, é uma forma de você fazer com que o planejamento se realize na empresa. Eu estou distribuindo alçada, estou distribuindo... alçada que eu falo, né, seria o que a pessoa pode gastar, o que ela pode comprar, né, qual recurso que ela vai ter disponível naquele mês. E, por meio disso, eu estou fazendo o planejamento acontecer, vamos dizer assim. Né? Até acho que eu comentei com vocês que tinha um livro, né, do Kaplan Norton, que a gente falou sobre BSC, né? O livro é esse aqui, ó, Estratégia em Ação. Tá? Esse livro que eu comentei para vocês, que foi extraído de um trabalho, né, que o Kaplan e Norton fizeram, né, um trabalho, acho que foi uma tese, uma dissertação, uma coisa assim. Eles fizeram esse trabalho e aí, nesse trabalho, eles descobriram o BSC. Depois eles publicaram o livro e até hoje eles ganham dinheiro com isso, né? Eles viajam o mundo todo falando sobre BSC, dando cursos, né? Já estão no 8º livro, se não me engano, ou 9º livro, né? Sobre isso. Que tem livro de alinhamento, livro de execução, e tem até um grande autor indiano, né, que hoje mora nos Estados Unidos, o Karan, que ele tem um livro sobre execução. Né? Por quê? Porque planejar deixou de ser tão difícil, né? Mas executar ainda é, porque você tem uma série de empecilhos, uma série de coisas que acontecem, e por isso, né, alguns planejamentos falham, não por causa do plano, que foi extremamente bem feito, mas sim por causa da execução, que ela acaba sendo uma execução falha, tá? Então, seguindo aqui, as funções operacionais dentro de uma empresa. Todas as empresas têm várias funções operacionais, né? Então, por exemplo, né, você tem a função de produção, função industrial, né, no caso de indústria, está produzindo alguma coisa, a função de marketing, função de recursos humanos, a função de material, né, que seria o estoque, né, que ela distribui, gerencia, função contábil, função financeira e outras, né? Função de vendas. Né? Aqui o marketing deve estar dentro a vendas deve estar dentro do marketing. Você tem várias funções aqui dentro da empresa. E a ideia, viu, com o orçamento, viu, pessoal, é que cada área, né, ela vai ter, né, como eu comentei com vocês, a ideia é que cada área vai ter os seus objetivos, né, a serem alcançados, tá? E para alcançar esses objetivos, ela vai receber recursos, tá? Então, ela vai receber recursos para alcançar os objetivos que ela tem. E aí você vai ter a área... Qual a objetivo da área de produção? Produzir mais 100 e tantas peças, ou mais 1.000 peças por mês. Tá? Então, esse é um objetivo. Qual o objetivo da área de marketing? Vender mais 100 e tantas peças, mais 1.000 peças por mês. Né? Uma coisa tem que estar atrelada à outra. Qual o objetivo da área de recursos humanos? A área de recursos humanos eu quero capacitar X funcionários, né? Em vendas ou em marketing ou em processos internos, eu tenho que capacitar. Qual o objetivo da área de material? Comprar rapidamente as matérias-primas para não faltar, ou seja, nessa produção aqui de 1.000 peças, eu comprar matéria-prima referente a essas 1.000 peças para não faltar a produção conseguir produzir e o marketing conseguir vender, né? E a contábil que faz o registro disso tudo, né? A verificação se tem capital disponível ou não, se tem recurso disponível ou não, e a parte financeira, a questão da distribuição do dinheiro dentro da empresa, né? Como é que vai distribuir, ou seja, isso aqui que a gente está vendo tem tudo a ver com a função financeira na empresa. Então, para aqueles objetivos que cada área vai ter, eu vou ter um tipo de recurso, né? Uma quantidade de recursos X para cada área, tá? Então, cada área, para fazer aquilo, ela vai ter determinada quantidade de recurso,
tá? Uma letra V. Então, vai ter uma quantidade de recursos para complementar aquilo. Por isso que, se por acaso ela não gastar, ela gasta abaixo, ela vai ter que justificar para a sala de controladoria por que ela não gastou. Se ela gastar mais também, por que ela não gastou o que tinha para gastar? Porque ela planejou errado, porque ela disse errado para a área de controladoria quanto é que ela precisava, né? E há também, ou seja, a controladoria ela tem, né, de acordo com os dados históricos, ela consegue determinar o que cada área levaria, mas assim mesmo ela prefere ouvir, isso em qualquer empresa, os inputs dessas áreas, ou seja, e para tomar as decisões com relação ao orçamento. Às vezes alguma coisa, algum detalhe não está previsto, né? E a área vai falar desse detalhe, ela vai analisar a importância e aí sim vai fazer o respaldo disso no orçamento da área, ok? Então, vamos lá. Função de controle envolve as seguintes atividades: medida de desempenho em oposição aos objetivos, planos e padrões determinados, né? Aquela história, como eu falei, eu sempre vou ter um planejado, tá? Que vai ser comparado a um realizado. Esse planejado ele pode ser, por exemplo, uma meta, tá? Uma meta é um nome que a gente conhece bastante, né? E o realizado pode ser o alcance daquela meta, né? O realizado propriamente dito. Então, por exemplo, eu tinha uma meta de 100 e consegui 90 naquele mês. Ou seja, o que eu vou ter que fazer? No mês seguinte, que eu terei uma meta de 100, eu tenho que conseguir 110. Só um instantinho, pessoal, deixa eu ver aqui se aplicação, o que está acontecendo. Não é comigo, não. Beleza. Então, só para você entender, tá, que existe essa questão, tá? Sempre eu vou comparar o que está planejado com o que ocorreu de fato, que foi realizado, tá? Isso é uma máxima do orçamento, né? Eu faço isso no planejamento estratégico, faço. Mas o orçamento, o controle tem que ser mais acirrado, mais próximo, né? O controle tem que ser mensal, em alguns casos semanal, tá? O diário é difícil, mas normalmente semanal tem que ocorrer, tá? Semanal ou mensal, tem que ocorrer esse controle, sempre comparando a meta com o realizado, tá? Então, a medida de desempenho. Comunicação por meio de relatórios dos resultados do processo de mensuração aos indivíduos e grupos apropriados, ou seja, a alta administração tem que saber que determinada área está gastando demais, ou está gastando de menos, não está conseguindo alcançar o que tem que alcançar. Então, ou seja, tem que haver uma comunicação disso. Mesma coisa, a própria área não alcança, né? Então ela vai receber uma justificativa e uma pergunta. Você vai chegar e vai falar assim: vem cá, por que você não alcançou? Aí a área vai justificar, falar: olha, eu não alcancei por causa disso, eu não gastei isso por causa disso, ou então eu gastei a mais por causa daquilo outro, que determinada matéria-prima aumentou, eu precisava comprar aquilo para cumprir os meus objetivos, tá? Então, ou seja, só um instantinho, pessoal, só um segundo aqui, deixa eu ver aqui o que pode se fazer. Só um instantinho. Para não ter que ir lá embaixo. Desculpem aí, tá, pessoal? Mas é que realmente o que é pior, a campainha ou isso, né? Mais uma vez, me desculpe, tá, pessoal? Mas realmente não dá para o cara ficar tocando campainha aqui e ninguém fazer nada, né? Tem que alguém fazer alguma coisa. Então vamos lá. Além disso, né, vamos seguindo aqui. Análise das diferenças em relação aos objetivos, planos, políticas, padrões para determinar possíveis causas. Então, quando há esse tipo de coisa, uma diferença, tá, entre a meta, né, entre o que foi planejado e o resultado que foi efetivamente alcançado, tá? O que acontece? A área de controladoria ela vai analisar por que houve uma diferença, né? Por que aquele objetivo não foi alcançado, ou se houve algum plano, alguma política nova, algum padrão, né, para determinar que causa, o que levou aquela área a gastar mais ou aquela área a gastar menos e não cumprir o que ele deveria, tá? Ah, professor, mas eles pediram para a área justificar. Por que assim mesmo você tem que fazer uma análise? Porque a justificativa pode ser aquela de João sem braço, né?
Ou seja, o cara pode falar, não alcancei, aumentou. Então, a controladoria tem que verificar se isso realmente aconteceu, do jeito que a área está falando, ou se alguma coisa não está sendo dita, né? Porque, às vezes, o que acontece? Você vai ver que, inclusive, alguns administradores, alguns gestores, são avaliados pelo cumprimento ou não do orçamento, tá? Então, é muito interessante você... Então, por conta disso, né, é muito interessante você pensar que eles podem, de repente, botar debaixo do tapete, deixa eu ficar na moita aqui, dizer que aconteceu assim, porque ele vai estar sendo avaliado. Em algumas empresas, tá, essa avaliação ela implica em salário, porque se ele é mal avaliado, ele não recebe um bônus, né? Os executivos não recebem determinado bônus. Em outras empresas, isso pode representar até demissão. Não sei se eu comentei com vocês, eu tenho um amigo, né, que trabalha num grupo, no GC Lever, né, um grupo grande, nem ia falar o nome do grupo, acabei falando. E o que acontece? Ele fala da questão do gerente de produto lá, né, que o gerente de produto ele tem uma meta. E aí aquela meta semestral, né, o anual, ele tem aquela meta para cumprir. E aí ele não cumpriu aquela meta, né, eles chamam a pessoa, acho muito bacana a forma de gerenciar, e viram para a pessoa, o que você precisa para alcançar essa meta? E a pessoa se justifica, não alcancei por causa disso, faltou gente, faltou pessoal, faltou recurso, faltou isso, faltou aquilo. Então a pessoa se justifica. O que a área, né, de controladoria faz? Então você não alcançou porque faltou recurso. E a área vai distribuir recurso. O que ele pedir, a área tende a fornecer para ele. E aí ele é avaliado no próximo ano, no próximo semestre. E aí, se de novo ele não alcança, né? Aí você fala, olha, a gente deu tudo o que você precisava, né? E você não cumpriu o que você deveria cumprir. Então, foi um prazer te conhecer. Muito obrigado por ter trabalhado aqui na empresa, mas não dá. É claro, né, que tem justificativas, etc. Tem coisas que podem acontecer, mas a ideia é o quê? A empresa dá todos os meios para a pessoa atingir aquela meta, né? E a pessoa mesmo ela pode dizer, olha, preciso, isso aqui que você está me dando não é suficiente para eu atingir, porque a responsabilidade é dela, né? É da área dela. O gerente de produto ele tem praticamente uma empresa dentro de uma empresa, tá? E aí o que acontece? Se ele não alcança, ele recebe todos os recursos que ele pediu e ele não alcança, né? Ele tem uma chance, vamos dizer, porque pode ter acontecido alguma coisa, né? E se uma segunda vez ou uma terceira isso acontecer de novo, aí a empresa vira para ele e fala assim, foi um prazer te conhecer, vou botar outra pessoa no teu lugar. Porque há essa questão, né, que é muito forte, vamos dizer, em empresas multinacionais, a questão do resultado, né? Empresas nacionais também, mas você vê um pouco de paternalismo ainda, né? Às vezes você vê um funcionário ineficiente, a gente até, acho que eu comentei com vocês, tem uma empresa que eu fui fazer consultoria, e aí tinha um cara lá que eu não entendia, o cara era uma empresa pequena, poucos funcionários, e o cara fazia tudo errado, né? Ele fazia orçamento errado, mexia, fazia tudo errado, errava direto. E aí, um belo dia, eu não me contive, né? Eu virei para o chefe, lá para o dono, lá, o cara que tinha me chamado, falei assim, olha, isso não sou eu, não, as pessoas estão dizendo, fulano erra muito, por que o cara está aí? Porque ele é um parente da minha mulher e eu arrumei emprego para ele. Então, quer dizer, isso acontece, né? Esse paternalismo acontece em empresas, aí não acontece. E, é claro, quanto maior a empresa, normalmente é menor essa questão de paternalismo, mais você tem as panelinhas, né, que se ajudam dentro das grandes empresas, né? E a ideia do orçamento é justamente evitar que isso aconteça, porque eu tenho um critério, esse critério eu estou utilizando para dimensionar os recursos, para dividir os recursos dentro da empresa, e aí a ideia, ou seja, eu tento ser o mais racional possível, as empresas tentam ser o mais racionais possíveis com o orçamento, de forma que não se favoreça esse tipo de coisa, ou, de repente, uma compra para ajudar alguém, um parente, um cônjuge de um parente, alguma coisa assim, né? Como você vê muito acontecendo na política, né? De ver determinados governantes aí ajudando determinada empresa ganhando muita licitação, né? Não só no Brasil, não, pessoal, lá fora também. E aí o que acontece? Porque o poder dele ele tem um poder mais, né, menos limitado. Quanto mais limitado for o poder dele, né, menor a possibilidade disso acontecer. E o orçamento é uma excelente ferramenta para evitar que isso aconteça, tá? Então, vamos lá, continuando. Consideração de alternativas de ação para corrigir as deficiências observadas. Escolha e adoção da alternativa mais promissora, né? Aquela história. Houve uma divergência, tá? Então, houve uma divergência, houve uma deficiência, né? Não consegui alcançar, não gastei aquilo tudo. O que eu vou fazer? Eu observei aquilo, vou verificar o que houve, eu como controladoria,
e vou dizer para a área, olha, área, para isso acontecer mês que vem, eu estou sugerindo você fazer isso. Por quê? Porque, claro, a gestão pertence à área, né? Se aquilo não der certo, a área vai ser cobrada, mas a controladoria pode sugerir para a área o que ela deve fazer, tá? Então, isso é bastante importante. Acompanhamento para se avaliar a eficiência da ação corretiva e feedback de informações ao processo de planejamento para melhorar os ciclos subsequentes de planejamento e controle, tá? Lembrando, né, pessoal, não sei se você já ouviu falar do negócio chamado PDCA, né? Então, o que acontece? Cada ciclo, né, os ciclos de planejamento, né, eles passam por tipo etapas, né, fases, né? Então, você tem uma fase que é a fase de planejamento em si, tem uma fase que é a fase de execução ou de ação, né? Você tem uma fase de controle, onde é comparado, né, o que foi planejado com o que foi realizado. E você tem uma fase final, né, que é uma fase do que você vai fazer, ou seja, do que você está, que medidas você tem que realizar para ajustar o que tiver errado, né? Se não tiver nada errado, você retorna bem o mesmo planejamento. Se tiver alguma coisa errada, você vai ter que replanejar e depois, né, executar novamente, controlar novamente, tá? E assim vai. Tá? É interessante esse processo, né? Porque, como eu falei, o planejamento não é um documento que você joga numa gaveta e pronto, tá? É um documento que você está sempre ajustando, está sempre mudando, né? Ele faz parte do dia a dia da empresa, tá? Então, continuando aqui, quais as vantagens de você utilizar, né, o planejamento e o controle de resultados, sobretudo o orçamento, né? Desenvolvimento da sofisticação da administração e seu uso. Ou seja, a administração ela passa a deixar de ser reativa, né? Acontece muito, a administração às vezes é reativa. Eu vou te falar, aconteceu comigo. A primeira empresa que eu abri, a empresa de informática, eu estava muito focado em fazer negócio, tá? Isso aí, aliás, eu acho que é o problema de várias pessoas, né? Que a pessoa abre uma empresa sem um conhecimento administrativo e sem esse conhecimento que você está verificando aqui. Então, ela abre a empresa querendo fazer negócio. Eu quero arrumar mais cliente, eu quero fazer mais negócio. E ela se preocupa menos com a parte administrativa da empresa, com a parte de controle, tá? Mas é uma parte fundamental. Então, o que acontece? Você acaba sendo reativo. As coisas acontecem e você fica, às vezes, como uma barata que levou uma chinelada, né? Não sei se você já viu. A chinela ela fica rodando quando você não mata de vez, né? Ela fica rodando. Ela fica, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? E sai procurando, sai lento. Assim, e normalmente você tem pouco tempo para resolver os problemas. Quando você faz uma administração proativa, você fez um planejamento, você fez um orçamento, você está se preparando para o futuro. Você sabe quantos recursos você tem. Se você for obrigado a gastar, surgir uma ameaça, alguma coisa, você já tem uma ideia de onde você pode tirar para poder atender aquela demanda. E aí, claro, o que você vai deixar de fazer, né? Se você não planeja, isso vai acontecer de qualquer forma, né? Vai surgir uma demanda que sempre surge, tá? E você vai ter que parar alguma coisa e muitas vezes aquela coisa que você vai parar, ela pode levar até o fim da empresa, pode levar uma falência, pode levar um prejuízo gravíssimo, pode levar a você ter que demitir funcionário, né? Ou seja, várias coisas, né? E você vai falar assim, professor, qual a importância do controle numa empresa? Vou te dar um exemplo também que aconteceu comigo. A minha empresa de informática, eu tinha um sócio, tá? E o que aconteceu? Eu tinha um outro emprego, eu trabalhava 6 horas por dia nesse emprego, eu não saí dele, né? Eu mantive a empresa no resto do dia. Como eu trabalhava só 6 horas de manhã, e várias empresas só abriam à tarde, né? Vamos dizer, abria 10 horas da manhã, algumas, né? Outras abriam 1 hora, 2 horas da tarde, meio-dia. Então, o que acontecia? Era fácil você ter uma empresa trabalhando à tarde na empresa, de manhã eu tinha outro emprego. E o que aconteceu nesse meio tempo? Eu tinha um sócio, né? Que para cobrir justamente essa parte, esse atendimento de manhã, e ele trabalhava à tarde, na NCR, numa empresa grande também, né? Eu trabalhava numa empresa grande de economia mista, ele trabalhava numa empresa particular, na empresa privada de economia mista multinacional. Então, ele, um cara muito bom com a parte de hardware, eu bom em software, né? Melhor em software, né? E dava minhas cacetadas em hardware na época, não era tão bom assim. Então, um complementava o outro. E o meu controle, por eu confiar nele, um amigo de infância, tá? A pessoa nasceu no mesmo dia que eu, tá? Uma coisa assim. Não sei se você tem aqueles amigos que você conhece desde quando tinha 5 anos, 6 anos, né? Vizinho, não sei o quê. E o que aconteceu? Eu confiava nele, né? E é claro, você quando vai... eu tinha vários clientes, até antigos, que eu acabava fazendo amizade com eles também.
E aí, uma vez, um desses clientes me liga e ele fala assim, cara, eu não entendi. Fulano, né, veio aqui em casa, que eu pedi para vir de manhã, e chegou o fulano aqui, eu achei, ele fez o orçamento, eu achei que estava caro, e ele virou e ofereceu para mim, não, eu faço isso aí para você por metade do preço, só não vou te emitir a nota. E eu achei estranho, né? Achei isso esquisito. Eu não tinha controle, como eu falei, né? O controle, eu comprava as coisas, mas eu achava que estava sendo usado, né? Porque eu confiava nesse sócio, né? Então, só para você ver como o negócio é sério. E aí, o que, que aconteceu? Ele chegou, né? Ele pegou um HD, né? Não sei se você sabe HD, isso aqui, né? Quem não conhece, a maioria da geração nova nem conhece, né? O HD, cadê o HD? Eu já mostrei aqui. O HD é isso aqui, um hard disk, tá? Isso aqui você põe dentro do computador para você gravar as coisas aqui, né? Você vai, memória é isso aqui. Muita gente confunde memória com HD. Tá vendo? A aula de planejamento também é aula de... Não confunde memória, que é isso aqui, que é essa plaquinha, tá? Com HD. Qual a diferença? Se você desliga o micro, o que está aqui some, e o que está aqui fica gravado, tá? Então, essa é a diferença do HD para a memória. Hoje em dia, as pessoas têm usado muito SSD, que é o disco sólido, solid state, né? Que é um disco de estado sólido, que você... É como se fosse um flash drive, um pendrive, tá? Só que um pendrive maior. Até um pouquinho diferente. Que você guarda ali, que é mais seguro, porque não está sujeito à magnetização. E aí, só voltando para a história, o que aconteceu? Ele pegou um HD da empresa, fez o trabalho particular com esse meu amigo, né? Esse meu amigo me contou, porque ele sacou que o cara estava, tipo, me roubando, né? Então, se eu tivesse um controle sofisticado na época, ao tirar o HD, eu saberia que alguém tirou, então eu não ia descobrir porque o cara falou. Ou seja, outras coisas devem ter acontecido. E aí depois, é claro, eu fui fazer o inventário, fui descobrir o que tinha acontecido, e algumas coisas a gente acha, outras coisas não. Provavelmente ele ia repor esse HD, né? Ou até ia dizer que vendeu, não sei, porque ele sacou que eu não tinha um controle, né? Até por ter outro emprego, eu não tinha um controle tão acirrado assim. Por isso que eu falo para vocês que a parte de controle é muito importante, a parte contábil, a parte de controle é muito importante para uma empresa, né? Quando a pessoa, às vezes, começa um negócio, como eu comecei, né? Sem experiência nenhuma, né? Eu, quando comecei o primeiro negócio, eu estava fazendo a primeira faculdade ainda, né? Que é a tecnologia de processamento de dados. Estava assim, como é que eu posso dizer para você? Vendo muita gente ganhando dinheiro com informática na época, que não tinha muita gente boa, né? E eu já ganhava dinheiro, né? Fazendo alguns servicinhos, fazendo uns programinhas, etc. E esse pessoal mesmo, a quem eu fazia serviço, é que falava, poxa, eu tenho uma empresa e eu confio em você, eu gosto do serviço que você faz, eu queria que você fizesse serviço para a minha empresa, só que eu preciso que você tenha uma nota fiscal. E aí eu vi a necessidade de abrir uma empresa. Muitas empresas surgem assim, né? E o que acontece, pessoal? O orçamento, né, ele te dá, o que ele faz? É uma forma, tá, de você controlar. Porque, por meio do orçamento, se cada um tem um orçamento, uma alçada, quando há uma extrapolação, quando há um gasto excessivo, quando há um uso excessivo de recursos, né, o controlador, quem está controlando, no caso a controladoria de uma grande empresa, ou o próprio dono, né, um sócio de uma empresa menor, eles acabam tendo noção do que está acontecendo. Então, evita você ser roubado, acontecer algum problema, ser furtado, né? No caso, foi um furto, que a pessoa pegou um bem da empresa, usou para fazer um trabalho particular, inclusive com o cliente da empresa, né? Que é algo bastante ruim, mas isso acontece muito, tá, pessoal? Não acontece pouco, não. Então, às vezes, a empresa pequena precisa de orçamento, professor? Precisa. Eu preciso fazer orçamento, empresas grandes e empresas pequenas. Eu brinco com você que até orçamento pessoal, eu, por exemplo, faço orçamento pessoal, de quanto eu gasto mais ou menos naquele mês, né? Quanto eu vou gastar no mês seguinte, para saber se vai sobrar, se não vai sobrar, se eu vou poder viajar daqui a 6 meses ou não vou, né? Aí você vai rir e falar assim, viajar com pandemia, professor? Eu viajei em janeiro, né? Em janeiro eu fiz uma pequena viagem, fui para Gramado, né? E lá estava deserto, acho que foi uma das melhores viagens que eu fiz, né? Todo lugar que eu ia, não sei se já foi a Gramado, já foi muitos anos atrás, todo lugar que você vai tem uma fila, né? E estava tudo vazio, tá? Sabe? Tinha gente, tinha algumas pessoas, alguns turistas, mas você ia tem um parque lá do gelo, lá, tem um parque lá que você esquia, né? Que você anda de patins, tem um monte de coisa lá, vazio. Você vai em outro lugar que normalmente está apinhado, você não consegue entrar, tranquilo, né? Por quê? Porque as pessoas não estavam viajando com medo, né? E eu me arrisquei, foi bom, porque logo depois veio o lockdown, né? Se eu não tivesse feito isso, mais um ano sem viajar, vamos dizer assim. Mas vamos lá, né? Vamos ser otimistas. Então, a elaboração de um plano é orçamento de vendas. Então, para você fazer um orçamento geral,
tá? Você precisa pensar num plano, num orçamento de vendas, ou seja, quanto é que você vai gastar, né, para poder vender? Como assim, professor? Como é que você vai gastar para poder vender? Porque você precisa de mercadoria para vender, você precisa pagar a força de trabalho, né, os vendedores. Os vendedores não recebem só um fixo, eles recebem também, muitas vezes, recebem uma comissão, né? Só os vendedores de loja recebem uma comissão, o fixo deles é pequenininho, e ele recebe um valor, né, um percentual de cada venda que ele faz, até para incentivar as vendas, né? E aí, se eu tenho venda, né, e se eu produzo ou se eu compro, né, eu vou ter que ter um orçamento de produção, tá? Que vai ter que ser comparado ao orçamento de venda, tá? Porque se eu for vender 100 peças, eu tenho que ter uma produção de 100 peças ou então uma aquisição de 100 peças para poder vender. Mas a gente vai falar disso mais adiante, né? O estabelecimento de objetivos e padrões realistas. Então, o orçamento tem isso. Como assim? Eu estou colocando uma meta e alcançável, né? Então, por exemplo, muitas vezes a empresa, na hora que ela vai fazer o planejamento estratégico, eu comentei com você, né? Ela joga lá uma visão de futuro, em vez de jogar uma visão de futuro, ela joga uma visão de longo prazo, ao que ela não vai alcançar, né? E aí o que acontece? Na hora que ela vai fazer o orçamento, isso tem que mudar, porque se ela não pode jogar uma visão que ela não vai alcançar, então ela vai dizer, olha, aí muitas vezes, né, essas empresas veem, o planejamento não está adequado, porque isso aqui que eu estou dizendo que eu vou fazer, né, que eu vou chegar lá daqui a 5 anos, né, no meu orçamento isso não está retratado, tá? Então existe isso também. Então acaba o orçamento trazendo para a realidade o planejamento estratégico, acontece isso também. Na verdade, pessoal, como a gente viu bem no iníciozinho das nossas aulas, né, os primeiros planos que surgiram foram planos financeiros. As empresas sentiram necessidade disso. Já no iníciozinho do século XX, as empresas começaram a sentir necessidade de fazer orçamento financeiro. Por quê? Porque houve uma restrição de recursos, né? Em 29, houve a quebra da Bolsa de Nova York. Em 14, né, houve a Primeira Guerra Mundial, estourou a Primeira Guerra Mundial. Então, você teve... Depois veio a Segunda Guerra Mundial, que durou até 1945. Então, você teve um período de restrição de recursos. Quando começou a melhorar, a década de 50, né, década de 60, veio a guerra do Vietnã nos Estados Unidos, que também afetou outros países, né? E logo depois, nos anos 70, veio a crise, né, a crise do petróleo e outras crises. Então, por exemplo, se você for olhar, a gente viveu no século XX, né, nos anos 1900, a gente viveu uma sucessão de crises, né? E isso, infelizmente, está acontecendo também no ano 2000, né? Até engraçado isso, pessoal, porque a gente vê a coincidência, né? Em 1918, houve a gripe espanhola. Em 2019, ou seja, praticamente 100 anos depois, a pandemia, né, do coronavírus. Quer dizer, é meio assim, você está vendo uma repetição de tudo que você viu naquela época, né? No século passado, você está vendo se repetir nesse novo século que a gente está vivendo. Então, é aquela história, aquela frase que eu falei que tem no Museu Victoria Albert, lá em Londres, né? Aquele povo que desconhece seu passado está fadado a repeti-lo, né? E é verdade, não tem jeito, tá? É bom a gente conhecer um pouco de história para evitar que a história volte a acontecer. E, às vezes, mesmo conhecendo, volta a acontecer. A verdade é essa, né? Então, o orçamento e os planos, ele tem que comunicar as atitudes desejadas. O que eu quero que os funcionários façam, né? Muitas vezes só falar não adianta, né? Você está vendo, eu estou falando com vocês, e eu percebi isso naquele exercício de missão, né, e valores. A gente está falando, a gente explicou, isso aqui. Quando o pessoal foi fazer, teve gente que não fez exercício. Poucas pessoas, mas teve, né? Gente que não fez, gente que não sabia fazer, muito porque não prestou atenção na aula. Muito que eu estou falando, a pessoa vai fazer outra coisa, né? Você vê, a gente pediu presente, nem todo mundo estava presente e respondeu presente no início da aula, né? Tinha gente que estava aí e não respondeu. Ou seja, é a ideia, né? Você tem, mesmo você às vezes falando para todo mundo, mandando memorando, mandando e-mail, tem gente que nem lê, né? O cara abre o e-mail só para dizer que abriu, ele olha assim, está muito grande, não vou ler, não. Então, existe uma preguiça, vamos dizer assim, uma preguiça ruim dos funcionários, né, hoje em dia, né? As pessoas estão acostumadas àquela ordem imediata, né? Faz isso, faz aquilo outro, faz aquilo outro. Né? Só que não querem pensar, muitas vezes não querem pensar. Né? Então, o orçamento é uma forma de você induzir a pessoa a pensar, de certa forma. Por quê? Porque ela tem um orçamento e ela tem objetivos a cumprir, ela tem que cumprir aqueles objetivos gastando aquele orçamento. E, é claro, se ela não fizer isso, ela vai ter que justificar
E essa justificativa ela é questionada, é chamada, né, na alta administração. Então, é tipo assim, para não se aborrecer, a pessoa para e pensa e acaba tendo a atitude necessária. Tá? A questão, muitas vezes, também de políticas. Tá? Políticas são criadas, ou então o orçamento segue políticas, tá? E diretrizes, né, desses níveis superiores. Então, muitas vezes, a alta administração ela quer que determinada coisa aconteça. Isso acontece muito em empresa, até planejamento, né? Faz o planejamento e quer mudar determinado direcionamento, e aí quando ela percebe que essa mudança não é uma mudança rápida, né? Toda vez que eu quero mudar uma cultura, quebrar um paradigma, não é algo rápido, né? É algo que demora, que eu tenho que conscientizar as pessoas, ou então trocar, né? Troco metade dos funcionários da empresa e a outra metade acorda, né? E essa metade que chegou vai fazer o que eu quero. Então, o que acontece? Ou seja, eu tenho que tomar medidas, e a ideia é que o orçamento vá seguindo essas medidas, ou seja, que ele vá orientando, vá direcionando as pessoas a fazer aquilo que a alta administração definiu, né? Obtenção de flexibilidade administrativa no uso do sistema. Então, o que acontece? Porque eu tenho oportunidades e ameaças que surgem nesse meio tempo, eu tenho que realocar recursos de uma área para outra. E, é claro, ao realocar, eu estou deixando de fazer algumas coisas e estou fazendo outras, né? Não sei se você lembra, a gente fez um desenho, né, do planejamento, que você tem a estratégia pretendida, que ela é feita, né? E aí parte da estratégia pretendida não é realizado, tá? E parte que surge, né, que são as estratégias emergentes, elas acabam sendo realizadas. Isso aqui está retratando isso, né? Essa flexibilidade. Por quê? Porque eu tenho, né, num período de planejamento, coisas que acontecem, tá? Que eu preciso fazer, preciso atender, preciso realizar, tá? E aí, por conta disso, por causa dessas coisas que eu preciso realizar, eu tenho que tirar recursos de uma área, de uma atividade, até de um planejamento, de alguma coisa que eu planejei fazer, que é melhor tirar do que você planejou fazer, não acontecer, às vezes, né, do que você deixar de atender alguma necessidade de operação da empresa. Então, você tem, por exemplo, uma produção do teu dia a dia, né, melhor você tirar de algo que você faria mais, né, do que você mexer na produção do dia a dia, que você pode prejudicar a empresa, tá? Atualização do sistema de acordo com o dinamismo do meio em que a administração atua, né? Então, aquela questão, hoje é prioridade, amanhã pode deixar de ser, né? E o que eu faço? O fato de eu estar realocando o recurso, eu estou obrigando, né, a empresa a reconhecer essa, vamos dizer assim, essa reprogramação de atividades, né, de prioridades da empresa. Então, estou lá, tem aquela prioridade, aí aparece uma oportunidade que a empresa tem que pegar, que a administração decide, eu direciono os recursos para pegar aquela oportunidade e tiro o recurso de outras atividades que eu ia fazer. Automaticamente eu obriguei aquele gestor daquela área a pelo menos ver o que está acontecendo. Falo, poxa, tal verba sumiu o recurso, tal verba. Por que sumiu? Aí ele vai olhar, apareceu o recurso em outra verba, eu já está sabendo que ele vai ter que fazer alguma coisa, e aí esclarece a dúvida, né? Você inverte a mão. Em vez de você ter que ficar falando com o gestor, quando ele vê sumir o recurso em determinado lugar e aparecer em outra verba, né? A gente chama de verba ou conta, sai de uma conta e entra na outra, né? Naquela verba, ele fala, ué, não tem verba para fazer isso? Aí ele liga para alguém. Por que subiu a verba tal? Porque agora aquilo ali você vai deixar de fazer e vai fazer outra coisa, tá? Então, o orçamento, ele comunica de uma forma muito rápida isso para as empresas, né? E as limitações, né? Toda vez que eu tenho um plano de resultado, eu estou baseado numa estimativa, né? Ou seja, em algo que eu antes parei para pensar. A gente até viu no iníciozinho da nossa aula, né? A gente viu que nos anos 70 tinha uma teoria, a teoria malthusiana, que ela dizia que nos anos 2000 as pessoas não iam ter comida para todo mundo. Eu gosto muito de usar esse exemplo, tá? Quem já foi meu aluno já deve ter ouvido esse exemplo antes. Então, Malthus, dos anos 70, iníciozinho dos anos 70, final dos anos 60, início dos anos 70, ele fez uma teoria que é baseada em matemática, em cálculos matemáticos, onde ele disse assim, olha, nos anos 2000, já que a população está crescendo em PG, tá? E os alimentos estão crescendo em PA, o que vai acontecer? Ele fez uma conta, tá? E ele verificou que no ano 2000, acompanhando essas linhas, vamos dizer assim, tá? Não ia ter comida para todo mundo. Então, ele fez esse cálculo, tá? Baseado nisso, vários filmes foram feitos, né? O Último Homem da Terra, que virou Eu Sou a Lenda, né? Que o Will Smith fez, que você deve ter assistido. Ele era o último homem da Terra.
Outro filme que ele gerou foi Soylent Green, que eu não sei se eu já comentei com vocês, tá? E foi um filme justamente que não tinha comida para todo mundo, as pessoas comiam, né? Matavam as pessoas de determinada idade, a pessoa morria com uma injeção letal, eles pegavam o cadáver da pessoa, reprocessavam e transformavam numa pastinha sólida que a pessoa comia, tá? Então, quer dizer, aí o filme é tudo baseado no Charlton Heston, era o ator principal, o ator que fez 10 Mandamentos, né? E Ben-Hur, o Cid. Era o ator da época, tá, pessoal? Era o galã da época. Tudo quanto era filme importante, que tinha um orçamento alto, era ele que fazia. E aí o que aconteceu? As estimativas nem sempre dão certo. Eles estimaram que não ia ter comida para todo mundo. O que ele não previu? Que a população ia deixar de crescer em PG, porque houve uma inversão, né, da pirâmide de crescimento, então as pessoas passaram... Tem menos gente nascendo do que gente morrendo, tem mais gente morrendo, principalmente na Europa, do que gente nascendo. Então a tendência é a população, ela reduziu o crescimento, ela está crescendo ainda, mas ela não está crescendo no mesmo ritmo, tá? Ele previa que por volta do ano 2000 a gente teria 20 bilhões de pessoas na Terra, e se eu não me engano hoje a gente tem 7, né, bilhões, não é isso? Não sei se quem... É uma coisa assim, mas ele previu que era uma quantidade muito maior do que praticamente o dobro do que se tem hoje, ou o triplo do que se tem hoje, tá? E previu que não se tinha, os alimentos, os campos não seriam suficientes se eles fossem totalmente usados para plantações, mas só que na época você tinha, por exemplo, o trigo dava uma vez por ano. Hoje você tem mudas de trigo modificadas geneticamente que dão 3 vezes por ano, tá? Você tem, né, transgênico, você tem fazenda submarina, você tem alimentos, tem gente comendo grilo, né, comendo gafanhoto, né, faz parte de uns biscoitinhos. Você que toma iogurte, o que deixa o teu iogurte vermelho hoje não é um corante artificial, mas é um besouro chamado cochonilha, que era uma praga que dava em leguminosas, que eles passavam a pegar, eles matavam o besouro e ficava com a planta manchada de vermelho. Aí alguém sacou e falou, puxa, corante natural. Pegou, passou a usar, esmagar os besourinhos e colocar no iogurte da gente. Então, você hoje toma iogurte com besouro, né? Você nem sabe, mas toma. Você pode... Vai botar assim, vermelho cochonilha. O que é isso? É o vermelho feito daquele tamava, o que é isso? Tamava, tomava. Entendi, Pedro. Não toma mais, né? Tá certo. Mas você procura reparar, eu prefiro os artificiais, tá? Eu prefiro os artificiais, porque, né, inclusive até jujuba, você sabia que eles põem corante, até jujuba eles põem, estão usando besouro e outras coisas mais, né? E a gente não sabe, né? É engraçado, né? A gente não sabe. Vai estudar, vai pesquisar, descobre que a gente está comendo besouro e não sabe, né? A verdade é essa. Então, o que acontece? Voltando aqui, ele fez estimativa que não ia ter, só que as coisas acontecem, né? Todo mundo achava que ele estava certo, né? E começaram a ter os filmes para ver se conscientizavam as pessoas, só que ocorreram mudanças, né? Os alimentos passaram a não crescer só em PA, passaram a crescer em PG, e a população passou a crescer em PA, ou seja, houve uma inversão. Muitas vezes essa inversão ela foi originada, né? Pode ser por causa da teoria dele, as pessoas ficaram com medo, mas pode ser que não, né? Então, o grande problema é uma estimativa ela pode ocorrer ou não. Quando você faz o orçamento, você faz primeiro o cenário, tá? A gente vai falar disso mais adiante, falamos um pouquinho, vamos falar disso de novo, tá? A gente faz os cenários, tá? O que é o cenário? Eu elenco algumas variáveis daquele cenário, tá? Inclusive vai ter um exercício que vocês vão fazer da visão de futuro, mas eu vou botar a visão de futuro com BSC, tá? Mas inclusive para ficar um raciocínio mais matemático para você, eu vou até pedir para você fazer em grupo, devo dar uma semana para você fazer, tá? Esse exercício. Então, você vai elencar as variáveis do seu cenário, tá? Isso aqui é cenário, tá? Não parece não que tá, né? Tá feio para cá que eu escrevi com o mouse, mas é cenário. E aí, o que você vai fazer? Você vai acompanhar essas variáveis e, baseado nessas variáveis, né? Você vai estabelecer, por exemplo, uma empresa importadora, né? O dólar vai estar de tanto a tanto, o PIB vai estar de tanto a tanto, as tarifas vão estar de tanto a tanto. Eu vou estabelecer vários cenários, pelo menos 2 cenários. O cenário que a gente chama de mais provável, tá? Que eu acho que vai acontecer, e um cenário ruim, tá? Que é o pior que pode acontecer. Antigamente se fazia 3 cenários, tá? O muito bom, vamos dizer assim, que nunca acontecia. O cenário ruim,
que às vezes acontecia, e um cenário mais provável, que normalmente acontecia em parte não. Hoje em dia, a maioria das empresas elas fazem dois cenários: o cenário mais provável e o cenário ruim, tá? Por conta disso, o melhor dos mundos nunca acontecia, né? Então, estou perdendo tempo. A pessoa começou a fazer mais dois cenários, mas existem casos de empresas que ainda fazem os três, né? E com base nesse cenário, eu vou traçar meu orçamento. O que é o orçamento? Eu tenho um planejamento estratégico, né, que eu fiz também baseado nesse cenário. E esse planejamento estratégico ele vai ter objetivos, né, indicadores e metas, tá? E esses objetivos, indicadores e metas vão ter que estar retratados no meu orçamento, na minha peça orçamentária, tá? É claro que, quando eu faço o planejamento estratégico, o planejamento estratégico também vai influenciar as ações das áreas, tá? Então, as áreas vão fazer seus planejamentos operacionais baseados na demanda do planejamento estratégico. Isso aqui, pessoal, eu estou explicando várias vezes isso por um motivo muito simples. Vai ter um exercício para você ver isso na prática. Se você entendeu essa mecânica, você vai fazer fácil o exercício. Se você não entendeu, vai ser complicado você fazer. Por isso que eu preste um pouquinho de atenção, porque é importante, tá? Isso aí cai em prova de concurso a rodo, cai em processo seletivo a rodo, tá? Toda vez que cai contabilidade financeira, né, que cai administração financeira, cai alguma questão de orçamento, cai alguma questão de planejamento ligado ao orçamento, né, ou de input de orçamento, porque é um assunto assim que muita gente erra, porque há muita confusão. Por isso que a gente explica de várias formas, né, várias formas diferentes, para que você entenda, né, consiga entender, por exemplo, consiga entender, vamos dizer, quando a gente faz na prática, como é que funciona, para que você consiga trazer, né, para o que você conhece, né, sempre brinco, né, conectar aquilo que você está aprendendo com o que você conhece, e aí sim você tem um aprendizado mais fácil, tá? Então, vamos lá. A execução de um plano de resultados não é automática, ou seja, eu preciso forçar, né, eu preciso fazer com que a pessoa justifique, pedir para a pessoa dizer o que ela precisa, né, ou seja, eu preciso estar cobrando, eu preciso ter alguém cobrando, senão a pessoa faz só o dia a dia e não controla, tá? É o normal acontecer. Você pega, por exemplo, um gestor de uma empresa pequena, o que o gestor faz? Ele fica o dia inteiro no telefone, sai para visitar cliente, faz e acontece, né? Eu vi vários, né, que a gente faz consultoria, eu vi vários casos assim. Cadê o fulano? O fulano saiu, foi falar com o cliente. Cadê o fulano? Está no telefone com o cliente. Ou seja, o dia a dia do cara, ele nem se preocupa com o controle. E a ideia é o quê? A ideia é essa pessoa, né, ter pessoas, já que ela não pode se preocupar com isso, ter pessoas que ficam por conta do controle para evitar, né, desvios, para evitar furtos, evitar roubos, evitar um gasto necessário, né, ou de repente empregar o dinheiro em alguma coisa e deixar de empregar no dia a dia da empresa. Então, quer dizer, o orçamento se presta a esse papel, tá? Ou seja, eu tenho que buscar o que eu queria alcançar. Lembra que eu falei que eu estou sempre comparando o previsto com o realizado, tá? Então, o que é o previsto? É o meu plano de resultado, é o resultado que eu quero alcançar, é o meu previsto, tá? E o que é o realizado? É o que aconteceu efetivamente. Então, estou sempre comparando. E para isso aqui acontecer, tá? Eu tenho que cobrar. Pessoal, você tem esse X aqui, e você fez só isso. O que houve? Por que você não fez? Então, tem que ter alguém, né, fazer esse papel da empresa. E muitas vezes não é o dono, né? O dono quer ficar bem na fita, né, com os funcionários. Ou então ele dá né, ele acaba sendo visto como mal, perverso, todo mundo tem medo dele. Ou então ele é um cara bonachão, gente boa, mas ele contrata um cara para fazer esse papel, tá? Então, isso acontece, inclusive, não sei se eu comentei com vocês, uma época da minha vida, né, pouco antes de eu entrar no banco, eu fui trabalhar numa empresa que eu fiz esse papel do cara que cobrava, vamos dizer assim, você vai ficar no controle. Então, eu era o cara que cobrava os caras, vamos dizer assim. Foi um período curto de tempo. Então, o cara queria ver todo mundo na frente dele, menos eu, né? Porque eu era o cara que cobrava. Passava, todo mundo já... Isso aconteceu muito. Porque o que o gestor fez? Ele falou assim, não, eu quero ficar numa posição de último recurso, né? Então, você é o cara que cobra. Se por acaso alguém tiver um problema muito sério, vem falar comigo. Se eu for o cara que cobra, o que vai acontecer? Eu vou dizer para o cara assim, tem que fazer. E o cara nem vai argumentar comigo, né? Porque ele sabe que se argumentar muito, eu posso botar alguém no lugar dele. Eu preciso de alguém, né, que faça esse papel, que controle, né? E esse papel, normalmente, pessoal, nas empresas, ele é do contador, tá?
Então, você que é de contabilidade, eu acho que a maioria, todos os alunos devem ser, esse papel ele é do contador. O contador é o cara que cobra, é o cara que pede papel, né, que pede a nota fiscal que o cara não deu, é o cara que fica lá fazendo aquele papel de chato, né? Pô, esse cara, eu não aguento mais, esse cara, toda hora ele pede a nota, mas por que ele pede a nota? Porque senão ele não pode registrar a nota. Porque se ele vai registrar a nota sem a nota, você pode ter um problema, né? O negócio pode não ser daquele jeito, ou depois ele tem que comprovar, né, ter que, perante a Receita, ou perante o fiscal do Estado, né, do CMS, alguma coisa, ele tem que comprovar aquilo. Como é que ele vai comprovar se ele não tem a nota, não recebeu a nota? A responsabilidade é dele. Então, ele acaba fazendo o papel, direto ou diretamente, acaba fazendo o papel do chato numa empresa. A verdade é essa, né? O contador ou o controller, que muitas vezes ele exerce as duas funções. Quando a empresa não é muito grande, a área de controladoria é a área que faz a controladoria e a contabilidade da empresa, tá? E, quando a empresa é maior, não, eu tenho uma área separada para contabilidade e uma para controladoria. Mas se você parar para pensar, as duas fazem contabilidade, né? A contadoria faz a contabilidade geral da empresa, a contabilidade fiscal, e a controladoria faz a contabilidade administrativa, né? A contabilidade gerencial da empresa, aquilo que os gestores precisam de informação para poder tomar decisão. Então, muitas vezes, tem empresas que têm área de contadoria fazendo controladoria, e outras vezes você tem área de controladoria fazendo contadoria. Agora é o gás, tá vendo? Estou ouvindo o gás aí? É o gás, né? Já tinha um tempo, né, que não tinha interrupção, né, pessoal? Acho que a obra inibiu. Tinha obra, o pessoal não ia por causa do barulho, então a gente não ouvia, né? Agora deu uma diminuída lá, o pessoal está fazendo, estão rebocando paredes, estão quebrando menos coisa, então tá difícil, né? A gente está ouvindo as propagandas de novo, tá? E o plano de resultados não deve tomar o lugar da administração, ou seja, por mais que eu tenha um plano, né, que eu esteja cobrando, esse plano de resultados é o plano estratégico, é o plano operacional, é o próprio orçamento, né, o plano financeiro, tá? Mas a ideia é o quê? Só o fato de ter o plano não significa dizer que as pessoas vão fazer e vão agir corretamente. Então, a ideia é tem que ter o plano, tem que ter um gestor responsável, tá? Para poder cobrar as áreas, para poder indicar, sugerir, né, melhores caminhos para a área tomar, tá? Então, eu preciso desse direcionamento, é vital, vamos dizer, esse direcionamento. Então, tanto o plano quanto a administração, uma coisa complementa a outra. Eu acho que hoje em dia não basta você só ter o de administrador, por melhor que ele seja, se você não tem um orçamento na empresa, você está com um problema. Por quê? Você pode, num mês, ter uma ideia, você mesmo, dono da empresa, e resolver direcionar para uma coisa e, de repente, você não analisou um aspecto, né? Eu sempre brinco, né? Até um desenho que eu gosto de fazer, é aquela história do santo, né? Que você não vai cobrir um santo e descobrir o outro. É mais ou menos isso. O recurso na empresa é como se fosse um cobertor, tá? E aí, se você põe o cobertor em determinada coisa, tá? Você deixa de colocar o cobertor em outra coisa. Então, você deixa de colocar o cobertor em outra coisa. Então, o que acontece? Você está gastando de um lado, tá? Você está gastando de um lado e está deixando de gastar aqui. Então, aqui, por exemplo, normalmente aqui, pessoal, é a área operacional da empresa. E aqui é uma oportunidade ou uma ameaça que surgiu no ambiente que, às vezes, eu acho que eu posso pegar, né? E o orçamento ele faz isso, né? Como eu comentei com vocês. Eu sei o que a área está precisando, sei como é que eu dividi isso. Até o estudo do orçamento foi importante para mim. Os gestores participam desse estudo, né? Da formalização do orçamento. E aí o que acontece? Eu vejo o que eu posso fazer e o que eu não posso fazer. Então, eu evito tirar, né, partes importantes daqui e deixar de fazer a operação da empresa. Citei aquele exemplo, né, como eu falei, daquela empresa que eu trabalhei em Curitiba, que o cara parou a produção, tirou os recursos da produção, do dia a dia, do que estava fazendo a empresa crescer organicamente, para uma ideia, para uma oportunidade que apareceu, e ele quebrou a empresa, né? Então, a questão aí você pergunta, professor, ele tinha orçamento? Não tinha, ele não fazia orçamento. É uma empresa bem pequena, como eu falei, de 15 funcionários, né? Você vai dizer, 15 funcionários não é uma empresa tão pequena assim. Pois é, 15, 19 funcionários. Tinha uns que eram professores que iam sazonalmente lá. Então, tinha 15 pessoas fixas e 4, né, que eram sazonais, que iam lá de mês em mês, né, elaborar os roteiros para os programadores fazerem os cursos, tá? Então, é engraçada essa história, né, que ele direcionou os recursos da empresa para atender uma oportunidade que era boa, não era ruim, só que ao fazer isso, né, ele acabou,
vamos dizer assim, desregulando uma máquina. Eu sempre brinco, né? A empresa é uma máquina. Se você tira recurso de um lado e põe para outro, né? É igual carro. Você tira a gasolina de um lado e põe para outro, o carro pode pegar fogo, né? Então, a história é mais ou menos essa. Você tem que manter o combustível. Você pode pegar um pouquinho para fazer determinada coisa, mas você tem que o grosso do combustível está lá no tanque. Não pode espalhar ele em cima. Eu vou limpar aqui o motor, vou pegar um pouco de combustível para jogar junto com água para limpar. Tudo bem, mas se você pegar o combustível todo e jogar, vamos dizer assim, pode pegar fogo o carro, né? Sempre falo, a ideia é mais ou menos essa, ou seja, como eu tenho uma noção do que cada área está precisando, na hora que eu preciso de um recurso, tá? Eu vou saber de onde ou de quem tirar esse recurso, ou então, aquela máxima, não posso tirar recurso, então simplesmente eu não vou poder aproveitar essa oportunidade ou não vou poder me proteger dessa ameaça. Isso às vezes acontece, mas é uma decisão gerencial, é o que eu me preparei, que eu sei que eu tenho que tomar, entendeu? Não é a mesma coisa de se eu não tenho orçamento, eu preciso de recurso, tem dinheiro no banco, eu vou lá, opa, peguei aqui, usei. Depois, mais tarde, eu vou assumir o que eu fiz, ou seja, tá vendo? Olha só, agora eu não tenho dinheiro para comprar matéria-prima, eu vou ter que parar a produção. Agora não tem dinheiro para pagar funcionário, eu vou ter que pagar na justiça, né, os salários deles. Então, tudo isso aí, viu, pessoal? E isso aconteceu comigo, né? Por isso você fala assim, professor, aconteceu o que aconteceu. A empresa faliu e não pagou os funcionários, né? Não pagou o fornecedor, não pagou o funcionário, e o cara sumiu. Desapareceu de lá, de Curitiba, ele sumiu, tá? Aconteceu isso, e ele tinha um nome comum, ele tinha vários homônimos, né? O nome dele era comum mesmo. Você deve ter uns milhares de homônimos dele. E aí era um nome difícil de achar. Está na hora aí, pessoal, a hora do segundo presente, tá? Pessoal, a gente, como eu falei, prometi antes em outras aulas, passamos a fazer a partir da aula de hoje, toda vez, 10 minutos depois, né, pass by, 10 minutos do início da aula, eu vou pedir para você dar presente e no final eu vou pedir presente novo. A gente somos 2 presentes aqui na sala, né? São 2 presentes. Quem deu um só vai ganhar uma falta e uma presença, e quem deu os 2 vai ganhar as 2 presenças, tá? Então, a partir de agora, estamos fazendo isso. Eu comentei com vocês, se acontecesse, né? E normalmente vai acontecendo à medida que vai passando o tempo, menos alunos entram cedo, né? Os alunos começam a entrar mais tarde, então a gente vai e faz isso, até para valorizar as pessoas que estão chegando cedo, né? Então, a pessoa que está chegando cedo vai ter presente, 2 presentes, e a pessoa que está chegando mais tarde, lá depois de uma certa hora, né? Aí a gente já está só o presente do final, tá? Vamos dizer, estou usando um motivador, igual orçamento. O orçamento é um motivador, a presença é um outro motivador também que a gente pode usar para motivar, né, as pessoas a fazerem as coisas que elas devem fazer, tá? Então, é um motivador, né? A gente, né, já comentou aqui, tá? Se você só deu presente agora, alguns alunos só deram presente agora, você só ganhou um presente nessa aula, tá? Estou deixando, inclusive, registrado. Se você quiser, depois assista a aula que eu expliquei, tá bom? Mas isso aí eu estou falando desde a primeira aula, né? Que a gente está falando sobre isso. Que ia fazer, se precisasse, ia fazer, e hoje eu vi que precisou. Hoje a gente começou a aula, tinha 3 alunos na sala, tá? Aí não dá, né? Aí tem que fazer alguma coisa, né? Então, tá legal, pessoal? Vamos lá. Continuando aqui, o orçamento empresarial pode ser definido como um plano, tá? Como assim? Né? Ordenado por ações financeiras para a empresa executar e um plano financeiro que serve para realizar uma estimativa e propiciar o controle das operações futuras. Não sei se você lembra desse desenho, mas esse desenho a gente apresentou quando falou de planejamento, tá? Então, o que é? A empresa, o que ela precisa para ela se gerir, para ela ser o que ela é hoje. Então, aqui a gente tem o plano operacional, né, que está regendo o dia a dia da empresa, e você tem o que a empresa pretende ser no futuro, que você tem as estratégias para ela chegar lá, e isso aqui está, vamos dizer, está balizado pelo plano estratégico da empresa, tá? Então, eu tenho esses 2 inputs que vão gerar o meu orçamento, tá? Então, meu orçamento é uma forma de eu controlar se eu estou alcançando o plano operacional e eu estou alcançando o plano estratégico, tá? Então, só para você entender. Professor, o desenho mesmo da outra vez porque é isso aí, a empresa está numa posição e ela quer chegar em outra posição. Então, você tem o que garante a empresa trabalhar no seu dia a dia, né, que é o plano operacional, e aquilo que ela quer fazer a mais, que vai ser contemplado pelo plano estratégico da empresa, tá? Então, no caso, é ordenado por ações financeiras para a empresa executar. Então, o que eu vou ter?
Eu vou ter os grandes direcionadores financeiros que a empresa precisa, né? Então, no orçamento vão estar, por exemplo, orçamento de compras, orçamento de vendas, né? Orçamento de capital, ou seja, os grandes direcionadores, né? O que rege a empresa em termos financeiros, tá? E a questão também da estimativa, o que eu preciso fazer para chegar onde eu quero chegar, ou seja, que tipo de estimativa, que tipo de meta eu tenho que estabelecer. Lembrando sempre, pessoal, toda vez que eu falo de planejamento sério, é um planejamento com metas, né, factíveis, né? Então, uma visão também factível, que eu tenho como chegar, apesar de ser um desafio, vou botar factível, factual, apesar de ser um desafio, ou seja, estou requerendo que os funcionários façam mais alguma coisa, apesar disso, tá? Eu estou também, né, dando os meios para eles fazerem aquilo e, claro, controlando se eles realmente estão utilizando esses meios ou não. Na medida que eles não utilizam os meios, eu presumo que eles não atenderam as estratégias, tá? Ou as coisas que eu preciso fazer para chegar nesse futuro desejado da empresa, tá? Pessoal, são 9h19, ok? Eu acho que é meio sem sentido explicar o próximo, né? Mas então a gente fica nesse slide aqui, tá certo? A gente, em breve, provavelmente, ou na aula que vem, tá? ou quinta-feira, ou na terça-feira, a gente vai fazer um exercício. Lembra que a gente ia fazer um exercício lá no final sobre visão. Eu resolvi juntar o exercício de visão junto com o exercício do BSC, tá? Para você poder ver como é que funcionam as coisas. Claro que a gente vai dar um exemplo, e a partir daquele exemplo você vai fazer o teu exercício. Então, e a ideia é o quê? Você pegar já pronto para ser absorvido pelo orçamento, tá? E, é claro, numa fase seguinte, quando a gente estiver mais dentro do orçamento, já tendo feito orçamento de venda, né? De repente, orçamento de produção, justamente ele vai afetar esses dois, principalmente, e, claro, os outros orçamentos são afetados por esses. Então, a ideia é o quê? A gente ter, né, o input desses dados do BSC direto do orçamento, tá? Isso, por incrível que pareça, já caiu até em prova, né? Em prova de concurso da Câmara, do Senado, porque é uma coisa que muita gente se atrapalha, que vê o orçamento como uma peça estanque, que na verdade não é. Só muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Grande abraço para todos. Bom almoço. Quem for ficar comigo para a próxima aula vai ser esse mesmo link. Você pode ficar aí, só peço que você, né, se quiser, deixe no silencioso, né, também sem a câmera. Quem não for, né, bom almoço para você e até quinta-feira. Tá? Grande abraço, tá certo? Em breve terá um exercíciozinho, tá, pessoal? Já fica preparado para isso, tá bom? Um grande abraço para todos, muito obrigado, tá? E até a nossa próxima aula, tá ok? Se você quiser ficar para a próxima, se estiver na próxima, quiser ficar, pode ficar, ou então pode sair e entrar, mas esse mesmo link, tá, pessoal? É o mesmo link. As minhas 2 aulas da manhã é o mesmo link, é um link travado que eu brinco, né? Tá legal? Muito obrigado, então, um grande abraço, tá? Até daqui a pouco, para quem vai ficar comigo daqui a pouco, ou, né, até quinta, para quem só faz essa disciplina comigo, tá? Muito obrigado, um grande abraço, né? E tchau ou até já. Tá legal?